Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui neste momento devocional, neste momento especial para todos nós. É um momento em que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para buscarmos a presença de Deus através da sua palavra, através daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. É muito agradável sempre buscar a presença de Deus, porque fazendo assim nós encontramos as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas incertezas. É sempre bom buscar a presença de Deus, porque nós estamos cada vez mais entendendo e encontrando forças para continuar perseverando, continuar lutando, continuar enfrentando as dificuldades do dia a dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito interessante que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, eu vou ler do versículo 5 ao versículo 10. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E nem mesmo em Israel, diz Jesus, achei fé como esta. Aquele homem, aquele centurião, aquele oficial romano que foi ao encontro de Jesus Cristo naquela ocasião, ele foi buscar o socorro para outra pessoa, não foi para ele não. Veja que atitude admirável desse homem. Ele não foi pedir nada para si próprio, mas buscava a salvação, a cura, a libertação para um dos seus servos. O centurião não foi buscar socorro ou com intenção de ter algum bem pessoal, mas ele foi em busca de paz para a sua casa, ele foi em busca de uma condição melhor para aquele homem, o seu servo, para uma condição melhor também para o seu lar. Mas ele queria muito mais a presença da palavra de Deus na sua casa, a presença da palavra do Senhor no seu lar, a presença da palavra do Senhor naquele servo que necessitava. O pedido dele estava livre de qualquer egoísmo, livre de qualquer pensamento egoísta, pois não pensava no seu bem-estar, mas no alívio do seu servo, no alívio do seu empregado. Nós entendemos que Jesus quer nos dar muito mais do que aquilo que pedimos. Jesus sempre quer nos dar muito mais do que aquilo que pedimos. E algumas lições nós tiramos desse texto, pelo menos duas lições nós vamos destacar nesse texto. Em primeiro lugar, nossa fé deve ser unicamente em Deus. Nossa fé deve ser direcionada unicamente em Deus. A visão do centurião foi diferente em relação a Jesus Cristo. A fé dele conseguia enxergar algo que os judeus não tinham visto ainda em Jesus até aquele momento. Então a visão dele foi muito além daquilo que os judeus conseguiam enxergar. O Senhor não nos deixa escravos do nosso egoísmo. Muitas vezes nós somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos, nós queremos muitas vezes o melhor para cada um de nós pessoalmente, mas através dessa lição do centurião, desse homem, nós entendemos o quanto é importante nós termos o pensamento voltado para o próximo também. Agrada ao coração de Deus uma oração livre de egoísmo. Quando nós amamos realmente a Deus, não temos medo
de enfrentar tribulações, não temos medo de enfrentar as lutas, os desafios da vida e principalmente a humilhação. E esse homem estava sujeito à humilhação e ele não pensou nisso. Ele foi ao encontro de Jesus, mesmo sendo um oficial romano. Ele não pensou em questão de humilhação, mas ele pensou unicamente na cura do seu servo. O centurião era uma autoridade romana e poderia impor sua ordem, mas vai ao encontro de Jesus e se aproxima de Jesus com humildade no coração e se coloca diante de Jesus com muita humildade, pois percebe que Deus estava com aquele homem que realizava grandes obras naquela ocasião. Os judeus, naquela época principalmente, acreditavam que o profeta era apenas um canal pelo meio do qual o Espírito Santo, ou Deus então, manifestaria o seu poder em qualquer ocasião. Então eles acreditavam que era necessário que o profeta estivesse presente diante da situação, não uma palavra somente, mas que estivesse presente fisicamente. Então, o centurião entende de uma forma diferente. O centurião entende que só uma palavra era suficiente para que ele recebesse a bênção, que a sua casa recebesse a grande bênção do Senhor. Por isso, Jesus disse: eu irei curá-lo. Conhecendo o pensamento dos judeus, Jesus afirmou: eu irei curá-lo. Todavia, o centurião tinha um pensamento totalmente diferente. A segunda lição, em segundo lugar, nossa fé deve ser consciente no poder de Deus. Em primeiro lugar, a nossa fé deve ser unicamente em Deus. Em segundo lugar, a nossa fé deve ser consciente no poder de Deus. O centurião romano teve uma visão além do alcance, uma visão além daquilo que todos imaginavam, pois ele usou o tema de autoridade e as suas palavras diante de Jesus Cristo mostram que ele sabia quem era Jesus. Ele diz: mas apenas manda uma só palavra e o meu rapaz será curado. Ele demonstra uma fé diferente de todos que estavam ao seu redor. Ele sabia que somente Deus tem o poder e a autoridade para estabelecer a cura, para estabelecer a renovação, para estabelecer a restauração de qualquer situação. O centurião manifestou uma fé profunda, uma fé muito profunda ao procurar o Senhor Jesus e interceder pelo seu servo, uma autoridade que lhe fez pedir algo especial, uma autoridade que fez com que ele entendesse que em Jesus Cristo estava a pessoa de Deus. Então, a resposta de Jesus para esse homem, foi a de realizar conforme aquilo que ele já estava pensando, aquilo que ele já tinha no coração. A resposta de Jesus foi dentro daquilo que ele já estava no coração. E Jesus sabia disso, sabia o que tinha no coração daquele homem, do servo ser curado. A fé, meus irmãos, é o canal que une os corações. Se nós cremos, tudo se torna possível. Se você crê naquilo que é possível alcançar, daquilo que é possível obter, tenha certeza que você vai conseguir. Esse centurião, ele tinha essa fé. Ele tinha fé que só a palavra de Jesus era suficiente para curar o seu servo. Então, ele entendia que era possível essa cura, porque a fé fez com que ele tivesse essa atitude, tivesse essa iniciativa, porque diante de nós, Jesus sempre cumpre suas promessas, Jesus sempre cumpre sua palavra, Jesus sempre cumpre aquilo que ele já determinou. A fé do centurião foi a causa da admiração de Jesus Cristo. Jesus se admirou com a fé daquele homem. Quando nos colocamos em humildade, em espírito de oração, Deus se compromete em atender o nosso pedido. Quando nós estamos em oração, com fé no coração, quando nós nos colocamos com humildade diante do Senhor, aos pés do Senhor, tenha certeza que Deus sempre se compromete em atender o nosso pedido. Assim foi a conversa de Jesus com aquele romano.
com aquele centurião, com aquele oficial de Roma. Para muitos um ímpio, para muitos uma pessoa totalmente fora do contexto, fora da realidade do povo judeu. Este homem manifestou uma confiança profunda em Jesus Cristo. Ele manifestou um amor tremendo por Jesus Cristo e principalmente por sua palavra, a ponto de dizer que somente uma palavra dele já curaria o seu servo. Vejam que fé, vejam que determinação, vejam a que ponto estava a coragem desse homem, a confiança desse homem no Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus se fez presente com aquele homem, se fez presente na situação daquele homem, no pedido daquele homem. O próprio Senhor, ele sempre se faz presente com aqueles que acolhem a palavra de Deus com o coração despojado de pensamentos egoístas, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus presente. Nossa fé deve ser unicamente em Deus e deve ser consciente no poder de Deus. Fica a lição para as nossas vidas. Assim como foi com o centurião, nós devemos buscar a Deus na certeza de que Ele faz a obra sobre nós. Confie na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.